Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a escravidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos por sua palavra. Cremos, ó Deus, que ela é poderosa, eficaz, para penetrar no mais profundo do nosso coração, nos corrigir e fazer brotar dentro de nós esperança. Por isso, Deus, pedimos que o Senhor fale agora aos nossos corações e que, segundo a ação do seu Espírito, possamos ser cheios do Senhor e sairmos daqui, tal como aqui estivemos, glorificando o seu nome. Em Cristo Jesus. Amém. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Amém. Amém. Nós declaramos desde a Reforma Protestante do século XVI, sola Escritura. A Escritura, composta por Antigo e Novo Testamento, é a palavra de Deus, um todo indivisível e inseparável. O Antigo Testamento é consumado no Novo Testamento. E o Novo Testamento é lido, e o Antigo Testamento é lido na perspectiva do Novo. Ele se completa como expressão da revelação gradativa de Deus ao seu povo. No entanto, irmãos, não são raras as vezes que as pessoas, de uma forma geral, costumam ler estes textos, Antigo e Novo Testamento, numa condição de isolamento. É justamente esta ideia de separação entre os testamentos, como se fossem duas palavras distintas e não conectadas, é que nasceu dentro da igreja e para muitas pessoas a ideia de que no Antigo Testamento Deus se revela pela lei apenas, enquanto no Novo Testamento Deus se revela pela graça apenas. Já no segundo século, existiu a figura de um homem chamado Marcião. Marcião elevou este entendimento de ruptura e separação entre os testamentos à última potência. Ele acreditava e defendia que existiam deuses diferentes. Isto é, ele não conseguia harmonizar as ações do Deus do Antigo Testamento com a pregação de Jesus do Novo Testamento. Ele dizia que o Antigo Testamento fazia parte de uma crença especificamente judaica e, portanto, não aplicável ao cristianismo. Ele foi conhecido como Marcião o herege. Deu origem a uma seita chamada marcionismo, que levou o seu próprio nome, que negava parte da Escritura Sagrada. E é exatamente por isso, por não ser algo novo, e infelizmente estar presente na mente de muitas pessoas, e quem sabe na sua mesmo, a ideia de que a palavra de Deus ela é separada desta maneira, de forma abrupta, de que Deus se manifesta com sua graça ou por sua graça apenas no Novo Testamento, é que eu gostaria de convidar você para que nós olhássemos para este texto, para a história do Êxodo, como sendo uma verdadeira mensagem de libertação. E ao longo da nossa fala, perceber as interconexões do Antigo Testamento ao Novo Testamento e percebermos quantos ensinamentos de Deus aplicáveis à nossa vida, que foram manifestos, prenunciados desde o Antigo Testamento. Assim, quando nós observamos para o texto que nós acabamos de ler, na história do povo hebreu ativo ali no Egito, nós percebemos que Deus se compadeceu do seu povo por causa da escravidão que eles viviam. Deus também providenciou a libertação desse seu povo porque Deus amava aquelas pessoas. Deus havia prometido que faria deles uma grande nação e não era ou não deveria ser uma nação escrava. E por fim, nós percebemos que Deus conduziu o seu povo
ao longo de uma longa jornada para uma terra que lhes deu por herança, a Canaã. Quando nós olhamos para estas três realidades, nós conseguimos enxergar uma grande semelhança com a pregação de Jesus e dos apóstolos no Novo Testamento. Qualquer coincidência não é mera, qualquer semelhança não é mera coincidência. Quando olhamos para a palavra de Deus, percebemos que todo ser humano afastado de Deus, à semelhança do povo hebreu do Egito, está escravo. Quando nós olhamos para esta condição e olhamos para aquilo que Deus fez em Cristo Jesus, percebemos que, embora fôssemos escravos do pecado, Deus providenciou um meio pelo qual a libertação fosse possível. Tal como na promessa da Canaã para o povo hebreu no Antigo Testamento, Deus nos fez uma promessa de que Ele viria nos buscar e habitaríamos numa terra exponencialmente mais bela e perfeita, novos céus e uma nova terra. Por isso, eu quero convidar você nesta manhã para que pudéssemos examinar estas semelhanças e assim extrair lições importantes para a nossa vida. A primeira delas, a realidade da escravidão. Algum tempo antes do texto que lemos, a família de Jacó foi levada para o Egito sob os cuidados do seu filho José, que acabou chegando ali como escravo. Mas como o próprio José disse, ele não foi ali por uma circunstância do destino, pela sorte ou pela falta dela. Foi para a conservação da vida, José dizendo aos seus irmãos, que Deus o enviou antes deles ali para o Egito, para que houvesse mantimento, condições de subsistência, nos 7 anos de escassez que aquela região passaria. E então, José se torna o segundo homem mais importante, do império mais importante daquele tempo. José era alguém respeitado, possuidor de terras, e ele trouxe então Jacó e seus irmãos. E eles ficaram ali muito tempo. O tempo foi passando, eles se multiplicaram, José faleceu, seu pai faleceu, Faraó faleceu, e o povo crescia e se multiplicava e acabou se tornando escravo daquele grande império. Quando nós olhamos para o texto que lemos, nós percebemos que aqueles que chegaram no Egito como privilegiados, como filho do segundo homem, agora se veem como um povo que geme pela escravidão. O texto também nos diz que Deus olhou para o seu povo e por causa da aliança que havia feito com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, de onde nasceram as 12 tribos de Israel, ele interveio naquela situação. A escravidão, a realidade da escravidão causa sofrimentos terríveis, marcas profundas no corpo e na mente das pessoas. O escravo, ele possui vontades, mas as suas vontades quase nunca podem ser satisfeitas, porque elas estão refém à vontade daquele que é o seu Senhor. A vontade do escravo é sempre, necessariamente, suprimida por aquela daquele que o domina. O escravo tem vontades, tem sonhos, mas se vê impossibilitado de realizá-los. Esta é a condição de Israel lá no Egito. Sem vontade própria, presos, gemendo e pior, sem esperança. No entanto, quando nós olhamos para o texto neotestamentário, nós percebemos que esta condição de escravidão não se limita apenas àquele povo naquele contexto. Espiritualmente falando, nós aprendemos que todo homem separado de Deus está morto. E ele se encontra numa condição de escravidão. E quando nós entendemos esta realidade, nós percebemos que o Faraó dos nossos dias, aquele que domina as nossas vontades, ou pelo menos daqueles que estão afastados de Deus, se chama pecado. Em Tito, capítulo 3, verso 3, nós lemos assim: porque nós também outrora
éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. É interessante perceber, meus irmãos, como nós encontramos a realidade da escravidão não apenas no contexto do Antigo Testamento, fisicamente falando, emocionalmente falando, mas também espiritualmente falando no Novo Testamento. E é impressionante como nós podemos observar esta realidade na vida de todos aqueles que estão afastados de Deus. Mas essa não é toda a história. Existem ainda outras interconexões. Lá no Antigo Testamento, na história do Êxodo, Deus viu o gemido do seu povo que estava cativo lá no Egito. Assim como, meus irmãos, no texto do Novo Testamento, nós encontramos Deus olhando para os sofrimentos daqueles que estão afastados dele. E quando nós lemos João capítulo 3, verso 16, que pregamos há pouco, nós percebemos que Deus não apenas ouve o clamor do seu povo e entende o seu sofrimento, Deus também intervém na sua história. Isso muda tudo. João diz que Deus amou a sua igreja de uma forma tão extraordinária, que nós lemos em Isaías que Deus se agradou em ver Cristo se enfermar, em sofrer a pena que era nossa. Tudo isso porque Ele nos amou e decidiu intervir na nossa história. Então, assim como na história do povo hebreu no Êxodo, nós percebemos também aqui no Novo Testamento, no relato dos Evangelhos, a libertação que vem de um Deus que sempre se manifesta em graça. Deus prepara Moisés para que ele fosse um instrumento de libertação daquele povo. Contudo, meus irmãos, Faraó se rebela, endurece o seu coração, porque afinal de contas ele era o dono daquele povo. Aquele povo, as suas vontades, os seus desejos pertenciam a Faraó. E ele então não os deixaria sair facilmente. O pecado que alcança o coração do ser humano só pode ser combatido por aquele que é todo poderoso, por aquele que venceu todas as coisas, por aquele que experimentou todas as sensações humanas, com uma única exceção: ele não pecou. Assim como o Faraó no Antigo Testamento só poderia ser vencido por uma intervenção extraordinária de Deus. E então Deus envia as 10 pragas. Faraó permite que o povo saia e Deus endurece o coração de Faraó para mostrar o quanto ele era poderoso. E o povo então caminha em direção à terra prometida. Deus provê a libertação. Mas o exército de Faraó ainda estava presente. E é belíssimo demais quando nós lemos que naquele momento o povo de Israel teve medo. Porque afinal de contas Faraó vinha com o seu poderio bélico, cavaleiros, cavalos, armadura, muitos soldados. Eles não poderiam resistir. Assim como, meus irmãos, quando nós olhamos para o estado de total depravação do coração humano, nós tendemos a nos entristecer. Quantas vezes olhamos para as realidades à nossa volta e nós nos entristecemos porque os corações estão por demais endurecidos e a nossa esperança se esvai. O nosso fogo por continuar pregando o Evangelho é arrefecido pela dureza do coração das pessoas. Mas nós nos esquecemos de algo muito importante que faz toda a diferença. É Deus que está operando. Assim, irmãos, a coluna de nuvem que servia de proteção e sombra para o povo de Israel na peregrinação, deixa de estar em cima deles e vai para detrás deles.
o anjo que estava ali na frente vai para trás deles e fica entre o povo de Israel e os egípcios. É belíssimo demais quando nós percebemos que Deus se interpõe às nossas dificuldades. É belíssimo demais quando nós percebemos que desde o Antigo Testamento é Deus quem vence as nossas piores batalhas. Aquilo que era impossível para o povo de Israel tornou-se possível, porque a presença de Deus estava entre eles e o seu pior inimigo. O homem não poderia salvar-se a si mesmo. Não havia salvação para o homem a não ser que de Deus viesse a solução. E aí, o Emanuel se fez presente. Aquele que estava condenado passou a ter esperança porque Cristo encarnou. E aquele que antes fora o faraó, que aprisionava os corações, que dominava por causa do pecado, agora se vê inutilizado por aquele que mais uma vez superabundou a sua graça. Quando nós olhamos para o relato bíblico, nós percebemos que Deus sempre intervém na vida do seu povo, sempre com graça. E quando Deus intervém, acontece um milagre. O povo atravessa o Mar Vermelho. E depois que eles atravessaram aquele mar a pé enxuto, aquilo que antes fora o seu pior inimigo é vencido pelo poder de Deus. Inutilizado, o faraó morreu com seus cavalos e cavaleiros, com todo o seu poder bélico. Ele caiu diante do poder de Deus. Assim como quando olhamos para o Evangelho, nós percebemos que, embora o pecado seja real, e todos os dias ele bata a nossa porta, nós temos a presença de um Deus que é mais poderoso do que todas estas coisas. Há um Deus que se entregou de forma totalmente suficiente, eficaz e permanente na cruz do Calvário, para que o pecado não mais tivesse efeito nas nossas vidas para a condenação. A Bíblia vai nos dizer: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Sabe o que é isso? São amarras sendo quebradas. Aqueles que antes eram escravos, que tinham a sua vontade, as suas motivações, os seus sonhos cativos ao seu Senhor, ao pecado, e as coisas avessas a Deus, agora têm os seus olhos abertos e conseguem enxergar a beleza de um Deus santo, que agora sentem horror ao pecado que comete. Isso é ação de Deus em libertar pecadores. João capítulo 8, verso 33 diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. O autor da carta aos Hebreus retrata esta superioridade de Jesus em relação a tudo que havia experimentado, tudo que o povo havia experimentado no Antigo Testamento. Porque perceba, meus irmãos, como Jesus é superior a todas estas coisas, como Deus se revela de forma gradativa até o cumprimento da sua promessa superior de redenção. Perceba como a libertação de Deus no Antigo Testamento precisa ser recorrente. Deus tirou o povo do Egito, Deus derramou graça sobre o povo, mas o povo endurece o seu coração, e não poucas vezes o povo foi de novo levado cativo. Eles sofreram aflições dos seus inimigos, e Deus precisa intervir constantemente na vida do seu povo, olhando para o seu gemido, entendendo o seu clamor, libertando, trazendo de volta para a terra que ele havia prometido.
Ah, irmãos, mas em Jesus isso aconteceu uma vez só. Jesus nos é apresentado pelo texto sagrado como aquele que é plenamente suficiente para nos libertar de uma vez por todas. A libertação em Cristo, ela é permanente, suficiente, para nos transportar de um estado de inimizade que vivíamos com Deus, para uma condição de filhos de Deus. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 4, verso 7, diz assim: de sorte, para você, de sorte que não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Sabe o que é isso? É libertação. É libertação que não pode mais ser suprimida. Mas Deus não apenas libertou o povo lá no Êxodo. Nós conhecemos a história. O povo caminhou uma longa jornada no deserto, porque Deus havia lhes feito a promessa da terra prometida. O povo peregrinou em direção a Canaã, porque esta localidade, este lugar, esta nova cidade, tornou-se a esperança de uma vida boa, próspera, de liberdade e paz. Embora, por causa do seu pecado, aquela geração não tenha alcançado a terra prometida, Deus cumpriu a sua promessa e levou o povo e conduziu o povo para um novo lar. Imagine, meus irmãos, o que passava na mente daquelas pessoas ao pensarem na promessa de Deus, uma terra boa que mana leite e mel. Pensem como eles viviam escravizados no Egito, e Deus então lhes faz esta promessa. Eu fico imaginando a ansiedade daquele povo para chegar logo em Canaã. Imagine poder desfrutar de todas aquelas coisas que Deus havia prometido. Certamente, pensar na recompensa que Deus havia prometido ao povo deveria fazê-los considerar que as lutas da peregrinação no deserto, por mais que fossem reais, por mais que fossem difíceis, se comparadas à alegria da Canaã, deveriam ser consideradas pequenas demais. Você já parou para pensar, meus irmãos, que é exatamente assim que nós devemos encarar as dificuldades da vida? A nossa vida aqui só faz sentido por causa da nossa esperança escatológica. Nós só conseguimos entender a realidade do sofrimento porque foi-nos feita uma promessa que em muito excede as dificuldades que nós enfrentamos aqui. Como o povo poderia passar por aquelas dificuldades apenas lembrando-se da promessa de Deus? Como nós podemos passar por dias tão difíceis que temos enfrentado? Como nós podemos suportar tantos sofrimentos de tantos lugares, tantas dúvidas, poucas respostas, crendo que foi-nos feita uma promessa de um lar definitivo? Jesus, ao consolar os seus discípulos, disse assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Meus irmãos, o que nós aprendemos aqui é que nós não somos daqui. A nossa vida aqui é como uma peregrinação no deserto. Os sofrimentos, as dificuldades são reais, típicas do ambiente que nós vivemos. Mas assim como no deserto o povo desfrutava da presença de Deus, Deus era real com o seu povo.
Deus se revelava de forma real ao seu povo, tal como Ele o faz nos nossos dias. Nós só entenderemos a beleza de novos céus e nova terra quando entendermos que nós somos peregrinos, forasteiros, como Pedro nos afirma em 1 Pedro 2, verso 11, onde ele diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Forasteiros e peregrinos são definições que a palavra de Deus dão a respeito da sua igreja. É justamente, meus irmãos, firmados na promessa de Deus, é que nós devemos continuar. Por que nós caminhamos? Porque Deus nos prometeu um lar que é infinitamente maior do que este que nós temporariamente habitamos. Deus sempre se manifestou com graça. Definição teológica de graça: favor imerecido de Deus, ou simplesmente Deus não nos dá, ou Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Ele sempre se revelou em graça, embora as dificuldades, dores, tribulações desse mundo sejam reais. É igualmente real a promessa de novos céus e nova terra. Veja como João define este lugar em Apocalipse capítulo 21, versos 1 e 2. Eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enviada como noiva adornada para o seu noivo. Nós precisamos aprender que Deus sempre se revelou em graça, desde que nós pecamos e nos tornamos ainda mais carentes da intervenção de Deus. E que a graça de Deus, assim como no Antigo Testamento, tem como propósito nos levar para casa. Deus havia prometido a Abraão: sai daqui, Abraão, eu vou levar você para uma terra muito boa, e dali vocês serão um povo. O Novo Testamento está nos dizendo: ei, vocês não são daqui. Não amem as coisas deste mundo, não se prendam aos valores deste mundo, porque eu vou levar vocês para um lugar que é infinitamente maior, melhor, mais belo. As trevas, as dificuldades, as dores deste mundo são passageiras. No Muro dos Reformadores, localizado ali na cidade de Genebra, existem ali a representação de alguns reformadores importantes do século XVI, e embaixo uma frase de Calvino, que diz assim: post tenebras lux. Depois das trevas, a luz. A igreja viveu durante muito tempo nas trevas, desconhecendo verdades do Evangelho. E todas as vezes, irmãos, que eu me sinto angustiado pelas circunstâncias deste mundo, eu me lembro desta frase em latim que pulsa no meu coração, me lembrando aquilo que as Sagradas Escrituras diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou, numa interpretação de Calvino, post tenebras lux. Depois das trevas, vem a luz. Nós passamos por dificuldades, por lutas, mas o Deus que se revela em graça se manifestou no Antigo Testamento, no Novo Testamento, para nos ensinar três coisas. Deus nos liberta, Deus nos conduz e Ele nos leva para casa. Você crê nisso? Então, a recompensa de novos céus e nova terra é maior do que as dificuldades deste mundo. Que Deus
nos abençoe e nos ajude a amar essa mensagem. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender que tudo o que nós passamos aqui está dentro do controle de Deus. E assim como Ele manifestou-se ao seu povo no Antigo Testamento, Ele o faz hoje, para a nossa bênção e para a glória do seu nome. Depois das trevas, a luz. Êxodo é de fato uma mensagem de libertação.